sou a Luciana Rocha, sou psicóloga e estou aqui hoje no Tons da Maternidade para falar um pouquinho sobre amor. Vamos falar sobre amor de mãe? A gente tem uma concepção, normalmente, de que, primeiro, toda mulher nasceu para ser mãe, que toda mulher tem dentro de si, em algum lugar guardado, esse amor para ser designado exclusivamente para os filhos, que amor de mãe é incondicional, que amor de mãe é o maior amor do mundo, que toda mulher deveria experimentar o amor de mãe e que o amor de mãe ele é imediato. Então, assim que o bebê nasce, rola aquele primeiro olhar e imediatamente já tem o amor de mãe. Bom, hoje vamos falar um pouquinho da realidade. Muitas dessas coisas que eu fui falando, dessas crenças que a gente tem, elas são um pouquinho deturpadas, sabe? Elas estão um pouco exageradas, não acontecem exatamente assim. E eu tenho percebido que tem trago muito sofrimento para as pessoas que não têm vivenciado isso dessa forma que nós acreditamos que deveria ser. Isso para as mulheres que conseguem assumir, as outras acabam sofrendo caladas. Sim, é verdade, tem muita mulher que nasceu para ser mãe, mas tem mulheres também que não nasceram. Tem mulheres que não querem ser mães e não existe problema algum nisso. A primeira coisa que a gente precisa aprender, e eu acho que esse é o maior aprendizado que a maternidade e a paternidade pode trazer para qualquer pessoa, é o respeito. É o respeito ao outro, é o respeito aos desejos, às necessidades da outra pessoa. E nós precisamos aprender também a aceitar as mulheres e os pais que não querem filhos. Não existe problema nenhum, não existe nada de errado com a mulher que não quer ser mãe. Ok, além disso, nós precisamos aprender também que o amor de mãe não é assim tão incondicional. As mães que não recebem o retorno dos filhos, as mães que não se sentem amadas também, que não se sentem respeitadas, que não percebem a reciprocidade desse amor, sofrem muito. Isso começa desde lá de cedo, sabe, ali desde os primeiros dias. E aí, quando mais uma dessas crenças do amor não é encontrada. Então, quando a mulher tem um filho e recebe esse filho em seus braços e olha para ele e não acontece aquela mágica que a gente esperava, sabe? O coração não se derrete em amor, na verdade parece que nada mudou. As mães se culpam, se maltratam muitas vezes porque se sentem anormais. E eu gostaria de falar para você hoje que isso não tem nada de anormal, sabe? A primeira coisa que nós precisamos entender do amor é que o amor é um processo, o amor é construído, o amor nasce de uma relação. E quanto mais a gente conhece o outro, mais fácil da gente amar o outro. Antes disso, a gente ama uma ideia, a gente ama uma ideologia, a gente ama uma utopia, a gente ama alguma outra coisa. Mas amar o outro vem do conhecimento, vem do contato, vem do estar próximo. E isso é construído. O amor de mãe também é assim. Então, e aí nos primeiros dias de vida do bebê, ele não consegue dar esse retorno. Nos primeiros dias de vida do bebê, o bebê não sorri de volta para a mãe, o bebê não interage, o bebê está ali num momento que é dele. E as mães sofrem porque elas estão ali fazendo, e aí não teve aquele encantamento do amor anterior, e o bebê também não está correspondendo. Então vem toda aquela desconstrução de uma fantasia que a gente alimentou durante tanto tempo. E junto com isso vem dor e vem sofrimento, que de verdade desnecessário,
Porque se nós fôssemos sinceros com a gente mesmo e se fôssemos sinceros uns com os outros, essa fantasia não teria chegado nesse tamanho que chegou hoje. Então, a primeira coisa para você ter em mente é: o amor é construído. O amor de mãe também é construído. E aí é importante a gente ter uma noção também da nossa relação com o bebê. Porque quando a gente descobre a gravidez e conforme a gravidez vai percorrendo, é muito comum que a gente já sinta um amor e que a gente já sonhe, já fantasia ali com aquele bebê. Mas aí a gente costuma dizer que esse ainda é um bebê idealizado. A gente não conhece ele, a gente não sabe a cor do cabelo, a gente não sabe a cor do olho, a gente não sabe como que é o nariz, a gente não sabe a cor da pele dele, a gente não sabe se o bebê chora muito, se o bebê chora pouco, se ele resmunga, se ele não resmunga, se ele sabe mamar, se ele acorda muito à noite. A gente não sabe nada disso. A gente fantasia. E quando a gente fantasia, a gente tende a fantasiar para o positivo. Então, a gente sempre idealiza um bebê que vai ser calminho, a gente idealiza um bebê que vai dormir bem à noite, a gente idealiza que nós estaremos sempre descansados e disponíveis para aquele bebê. A gente idealiza um bebê que não é chorão, a gente idealiza que o bebê não faz manha, e aí a gente idealiza. E aí a nossa relação com esse bebê da barriga é com esse bebê que a gente está idealizando, que a gente está sonhando, que a gente está fantasiando. Quando a gente recebe o bebê, é um choque. Porque aí deixou de ser um bebê ideal, um bebê idealizado, um bebê fantasiado, para ser um bebê de verdade. Um bebê de carne e osso que está ali no seu colo. E aí é um choque independente de se você achou ele lindo ou não, enfim. É um choque porque é um bebê real agora. É um bebê que se mexe, é um bebê que tem cheiro, é um bebê que faz barulho, é um bebê que está ali presente. E a maternidade agora é mais real do que nunca. E aí nesse estado de choque, o amor poucas vezes aparece. Poucas vezes a gente consegue se dar conta do amor que a gente tem nesse momento. É muita coisa para a gente assimilar num curto espaço de tempo. E aí, depois, com o tempo, é que a gente vai conseguindo começar a pensar no amor. E aí é com o tempo que a gente vai conseguindo se conectar de verdade com esse filho, que a gente vai conseguir olhá-lo, que a gente vai conseguir vê-lo, que a gente vai conseguir estar com ele, que a gente vai conseguir olhar pra gente, que a gente vai conseguir se ver. Tudo isso é com o tempo. Então, por isso o amor é uma construção, por isso o amor é um processo. E além disso tudo, é muito importante que a gente também olhe pra gente mesmo. Sabe, a gente oferece pro outro, eu gosto muito de falar isso, eu repito isso com muita frequência, que a gente oferece para o outro aquilo que a gente tem dentro da gente. Para os nossos filhos, vale a mesma regra. A gente oferece para o nosso filho o que a gente tem dentro da gente. Se a gente não tem amor dentro da gente, como que a gente vai oferecer esse amor para o nosso filho? E como que vai ser esse amor mágico? Sabe, a gente precisa ter consciência que, em primeiro lugar, a gente precisa aprender a amar. Depois a gente precisa aprender a entender e a respeitar esse outro. E esse outro é esse serzinho que está chegando. A gente precisa respeitá-lo. A gente precisa entendê-lo também como indivíduo, como um ser humano que tem a sua personalidade, que vai ter os seus desejos, que vai ter as suas escolhas. E isso começa desde cedo. E só depois é que vem o amor de mãe. É só depois desse processo que a gente olha pra gente e que a gente olha para o outro, que a gente se aceita e que a gente aceita esse outro. É só depois dessa combinação que surge o amor de mãe. Pense nisso com carinho. Pense em você, com você mesma. Como que você tem se relacionado com você mesma? Como que é o seu amor com você mesma? O que você está oferecendo para o seu filho? O que você tem dentro de você para você poder oferecer para o seu filho? Pense nisso com carinho. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, leve essa mensagem para outras mães.
E deixe aqui embaixo seu comentário, suas dúvidas, suas sugestões. Até a próxima!